Correção do simulado de transporte coletivo de número 15. Com relação à condição adversa de condutor, a fadiga pode provocar no motorista, letra A, que é a resposta certa, menor rapidez nas suas reações. Pergunta de número 2. Podemos dizer que distância de frenagem é, letra B de bola, que é a resposta certa. É a distância percorrida pelo veículo depois de acionar o mecanismo de freio até parar. Pergunta de número 3. O condutor de transporte coletivo de passageiro, transitando por vias onde haja escolas ou grande movimentação de pedestres, letra C de casa, que é a resposta certa. Transita em velocidade compatível com a segurança. Pergunta de número 4. Dentre as principais causas de acidentes, podemos destacar as falhas humanas, que são a imperícia, a imprudência e a negligência. O acidente ocorre por imprudência quando o condutor, letra C de casa, que é a resposta certa, avança o sinal vermelho. Pergunta de número 5. Quando o sinal está aberto para o seu veículo e um pedestre atravessa a sua frente, você, letra C de casa, que é a resposta certa, aguardar que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem. Pergunta de número 6. Uma pesquisa mostrou que grande parte dos motoristas do Brasil fazem ultrapassagens nas rodovias de forma errada. Para ultrapassar com segurança, devemos, letra B de bola, que é a resposta certa, realizar a ultrapassagem pela esquerda, observando antes o espaço necessário, visibilidade e demais condições de segurança, e onde a sinalização de trânsito permitir. Pergunta de número 7. O condutor, ao ser ultrapassado, deverá, letra C de casa, que é a resposta certa, facilitar a ultrapassagem. Pergunta de número 8. No momento em que recebeu sua habilitação na categoria B, Felipe, ainda inexperiente, pegou o carro do pai e foi visitar sua namorada. Ao passar em uma rodovia na qual nunca havia transitado, Felipe perdeu o controle em uma curva e o carro saiu da pista, provocando um acidente. Dentro dos conceitos de direção defensiva, Felipe foi, letra B de bola, que é a resposta certa, imperito. Pergunta de número 9. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamento, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Então, transitar nesses locais é que tipo de infração? Então, letra B de bola, que é a resposta certa. Transitar nesses locais é uma infração do tipo das gravíssimas e tem o seu valor multiplicado 3 vezes o valor da multa, tá ok, pessoal? Pergunta de número 10. De acordo com os artigos 258 e 259 do CTB, as infrações classificam-se em, letra C de casa, que é a resposta certa, gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. Pergunta de número 11. Na aplicação da suspensão do direito de dirigir, a autoridade levará em conta, letra D de dado, que é a resposta certa, a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi cometida e o prontuário do infrator. Pergunta de número 12. São circunstâncias que sempre agravam a penalidade dos crimes de trânsito ter o condutor cometido a infração, de acordo com o artigo 298 do CTB
Então, a letra B de bola que é a resposta certa em todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 13. A penalidade de suspensão do direito de dirigir foi regulamentada pela Resolução 844/2021. De acordo com esta resolução, entre outros casos, será imposta a penalidade sempre que letra C de casa que é a resposta certa. O infrator atingir a soma de 20 pontos no período de 12 meses. Pergunta de número 14. Onde não existir sinalização, a velocidade máxima permitida para todos os veículos será de 60 km por hora Então, letra C de casa que é a resposta certa aí. Nas estradas. Pergunta de número 15. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação, Então, essa é uma infração, ou seja, deixar de dar seta é uma infração de natureza grave. Letra C de casa, grave. Pergunta de número 16. De acordo com o CTB, transitar em marcha ré será permitido quando? Letra D de dado, que é a resposta certa. Na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Pergunta de número 17. Quem são os maiores responsáveis pela segurança no trânsito? Letra C de casa, que é a resposta certa. Os motoristas. Pergunta de número 18. Para se ter um bom relacionamento, devemos, letra A, que é a resposta certa, respeitar as outras pessoas. Pergunta de número 19. Há alguns fatores que prejudicam a comunicação, Então, que fatores são esses? Letra D de dado, que é a resposta certa. Todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 20. Cortesia no trânsito significa, letra A, que é a resposta certa, abrir mão do seu direito em favor da segurança de todos. Letra A. Pergunta de número 21. Com o retorno de informações, sentimentos e emoções dos outros, sabemos se estamos sendo compreendidos ou não. Esse retorno é chamado de, letra C de casa, que é a resposta certa, feedback. Pergunta de número 22. Na comunicação não verbal, as mensagens são transmitidas por, letra B de bola, que é a resposta certa, sons e gestos. Pergunta de número 23. No que diz respeito ao relacionamento interpessoal, podemos afirmar, então letra B de bola, que é a resposta certa, a relação torna-se cheia de barreiras, distorções e fofocas, prejudicando o relacionamento interpessoal, quando baseada em preconceitos e estereótipos. Pergunta de número 24. Quanto ao uso de torniquete, podemos afirmar que, letra B de bola, que é a resposta certa, é utilizado apenas por profissionais e mesmo assim em caráter de exceção. Ou seja, geralmente se usa isso quando o membro foi amputado, tá ok, pessoal? Mas é só profissional de saúde que utiliza esse método. Pergunta de número 25. Qual o nome do osso sobre o qual é feita a massagem cardíaca? Letra C de casa, que é a resposta certa, externo. Pergunta de número 26. Acionar o socorro imediatamente em caso de acidente de trânsito com vítima é dever? Letra B de bola, que é a resposta certa, é o dever de todo cidadão consciente. Pergunta de número 27. Trata-se da perda repentina e temporária da consciência. Normalmente
é uma falta de oxigênio no cérebro? Letra C de casa, que é a resposta certa aí. Estamos falando de desmaio. Pergunta de número 28. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa? Letra D de dado, que é a resposta certa. Nenhuma das alternativas. Pergunta de número 29. São órgãos de controle ambiental? Letra D de dado, que é a resposta certa aí. Cisnama, Ibama e Conama. E para finalizar, a pergunta de número 30. São causas de parada cardiorrespiratória? Letra D de dado, que é a resposta certa aí, né? Todas as alternativas estão corretas. Então, choque elétrico causa parada cardiorrespiratória. Inalação de gases venenosos causa parada cardiorrespiratória. E insuficiência respiratória também, por causa da insuficiência respiratória, o coração também, né, automaticamente para, né, de pulsar. Então, obrigado e boa sorte na sua prova.